Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha, pela confiança. Vamos fazer essa conversa valer a pena, né, Eliane? Isso, porque para nós é um prazer, que bom que você está aí assistindo. Os assuntos estão sempre muito interessantes. Converse, compartilhe, né, Mirtz? Então, se você está sempre conosco, você sabe, eu estou sempre afirmando aqui, quem me conhece, que eu adoro dias comuns, eu adoro coisas comuns. Eu gosto muito. Tem gente que diz, não gosto de rotina, não, né? O cotidiano não faz muito bem, né? Mas eu gosto. Eu gosto também. E é onde eu consigo mais me expressar, né? E é onde eu mais sou feliz, porque numa situação que você viaja ou muito diferente, se tem alguém na sua casa, às vezes passa tão depressa ou tá tão agitado que você não percebe, né? Então, por isso gosto dos dias comuns, que não acontece nada ruim nos dias comuns, né? Isso, é normal, né? É normal, é o padrão, bem. é o que flui. Gosto do dia comum, amo as segundas-feiras, do jeito também. que gosto das sextas e tudo mais, né? E eu estou te falando isso porque o título da nossa pauta hoje, que a gente escolheu, é Os chamados comuns são necessários. Porque as pessoas, às vezes, querem fugir do comum, né? Sim, isso que, às vezes, vive para aquela situação extraordinária, né? E, às vezes, não é bem assim, né? Então, o título que poderia ser o chamado ordinário e são necessários, né? E eu botei os chamados comuns são necessários. Esse chamado, para nós cristãos, é aquilo que nós fomos chamados a fazer. É a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Isso. Dá quase para dizer que é o propósito mesmo da nossa vida. Sabe? A dinâmica familiar, de trabalho, né? Da igreja. Mas a maioria das pessoas querem, e vale para todo mundo, vale para mim também, não estou falando só da maioria das pessoas, todo mundo quer que a vida tenha significado. Sim. A gente quer ter uma vida significativa, quer ter um propósito significativo. Não, vim para esse propósito, isso precisa ser bom, né? E às vezes, as pessoas sentem que aquilo que elas estão vivendo ou fazendo não é tão significativo assim, não é tão extraordinário quanto a Eliane falou, né? E porque eu peguei uma frase de um livro do Michael Horton, Simplesmente Crente, ele diz assim: é bem mais fácil eu me entregar a um projeto de servir os pobres do que dar mais atenção à minha esposa e meus filhos. Então, esse a partir daí, é esse entendimento, porque é isso assim, para mim vai ser muito mais impactante, né? Para este homem que disse isso, eu vou me sentir muito bem servindo, né? Fazendo uma coisa pobre, do que eu estar servindo a família. Porque servir a família parece uma coisa muito ordinária, né? Muito ordinária, tão simples, né? Mas é ali que é o teu propósito, né? É ali que Deus te colocou. Sabe? É um pensamento enganoso, né? Mas muita gente tem, né, Mirtz? E enganoso mesmo, sabe por quê? De fato, a gente tem. Quando você serve, vamos pegar por aí mesmo, esse exemplo que ele deu de pobre, quando a gente pode oferecer para alguém que está passando fome, que está sofrendo uma determinada comida, você faz isso, você vai sentir bem, você vai ter uma alegria, você fez uma coisa legal. Gente, mas o todo dia, quando você está oferecendo uma comida para os seus, né, e fazendo, isso tem que deixar com a mesma alegria. Alegria, exatamente. Eu vi isso esses dias. Ao preparar a comida para os seus, ore e abençoe que aquela comida vai fazer bem, que a família vai comer em harmonia. E que você tem isso, né? Isso, agradecer que graças a Deus você tem a comida, né, a ser feita, que muita gente às vezes não tem. E é isso mesmo, aí é o que está... nós tínhamos um amigo que ele era... Eu não sei muito sobre escoteiro, mas parece que é uma fala de escoteiro, que diante da comida fala assim:
nós que temos e podemos, a Deus agradecemos. Porque ele sempre tinha aquele conceito de tem gente que não tem, tem gente que não pode, tem gente que tem e não pode comer. Né? Exatamente. Mas é que todo mundo é muito voltado a chamados extraordinários, sabe? Querem fazer alguma coisa que impacte, às vezes impacte a própria família, ou impacte uma cidade, impacte o mundo, enfim, Sim. né? É interessante essa fala, porque quando assim, a gente tem filho pequeno, que você trabalha muito o dia todo no sentido de fazer as coisas, ainda cuida da criança. Chega no final do dia, você tem a sensação que não fez nada, está extremamente cansado, né? Então, é justamente essa sensação de não fazer, fazendo muito, que a pessoa às vezes sai para buscar alguma coisa que apareça, ou que te dê uma satisfação, ou que sai desse comum. Sim, né? É bem isso mesmo, né? Mas, sabe, agora, mas eu pergunto assim, do que é feita a nossa vida todos os dias? De coisas comuns. De coisas comuns, Sabe? certamente. É esse exemplo que você acabou de dar. Você que sabe que você tem que trabalhar fora, trabalhar dentro da sua casa, arrumar a cama dos seus filhos, arrumar a comida e tudo mais. O nosso dia é feito disso, né? São essas coisas imperceptíveis mesmo, às vezes, rotineira, que vão causar, às vezes, que vão dar a qualidade que a gente vai ter da nossa família. Da nossa família. E nem sempre, e eu acho que foi falado por isso, nem sempre é muito bem reconhecido, né? Um trabalho doméstico, ou aquela... E a gente vê essas gerações mais novas de cuidar de filho e tal, é uma tarefa importantíssima, por isso que nós estamos falando, né? Da educação do seu filho, vai formar a personalidade, a identidade, os valores dele, né? A casa é onde vai se reunir a família, mas assim, não é uma coisa que se percebe, que se faz todo dia. Você fica lá um dia sem fazer, parece que está tudo sujo. Ou que você anseia, né? Isso que eu digo, às vezes você acorda, principalmente nós mulheres, vamos pensar em nós mulheres. Você acorda, você abre os olhos e diz, gente, hoje eu vou ter um dia maravilhoso. Eu quero fazer isso, quando eu sair, quando eu for para o meu trabalho. Aí você acorda, entra na cozinha, tem uma pia cheia de louça para você lavar, sabe? Aí, qual é a grandiosidade de uma pia de louça, uma pia cheia de louça? Só que ela faz parte. Faz parte. É difícil você, sabe? Porque se você não fizer... Bom, algumas pessoas têm quem façam, né? Mas às vezes tem que ser você mesmo. Às vezes tem que ser você mesmo. Sabe? Eu já faço assim, se tiver, é um período de louvor, é um período de oração com Deus, eu estou ali quietinha, limpando a vida. Puxa o canal que você segue, vai lá, sabe? Porque é nessa vida comum, sabe? Às vezes a gente tem... a pessoa se perde, não valoriza, não faz o que faz, pensando em coisas, em chamados extraordinários, sabe? Eles vão acontecer, às vezes, porque Deus tem propósito diferente para cada um. E vou te falar que os propósitos extraordinários são para pouquíssimos, não são? São. E são, às vezes, eventos na sua vida. Acontece um ou outro, né? Sim, é bem isso, né? Não é? Mas o ritmo da nossa vida vai ser dado por isso. Esse dormir, acordar, os dias se repetirem, a gente fazendo aquilo que... Porque se você... Eu tenho que olhar assim. Eu estou casada com aquele homem que Deus separou para mim. Então, eu tenho um casamento que eu recebi de Deus. Eu tenho filhos que Deus me deu. Aquilo que eu faço, aquilo... Qual onde a gente pode falar o extraordinário disso? Nós estamos aqui fazendo TV. Não é qualquer pessoa que aparece em TV. Em TV, exatamente. Mas você não tem uma casa? Tem O que você já fez hoje? Nossa, que foi coisa. Tão comum até nós chegarmos aqui? Já né? fui para academia, ficou na frente do fogão, estudei, né? Já fiz almoço, já lavei louça. Sabe, queridos? Essa é a verdade de coisa, sabe? Trabalhei. Então, às vezes, a gente fica pensando nisso e perde boa parte, deixa de desfrutar de tantas coisas boas, né? E a gente está falando de, por exemplo, isso, nós que somos cristãos, de alguém que nos deu exemplo disso. Jesus veio para essa terra, um Deus, né? Filho de Deus, o próprio Deus, porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele veio de uma maneira que de extraordinário não tinha nada. Olha onde ele nasceu. Sim. Aonde ele viveu, aonde foi criado.
numa cidadezinha, numa aldeia poeirenta, cheia de coisas. Então, ele veio fazer uma obra extraordinária da maneira mais comum possível. Entre os comuns, né? Entre os comuns, mesmo isso. E a palavra de Deus, dita por ele mesmo, é frase de Jesus, que ele não julgou ser, né, o fato de ser Deus algo a que ele deveria se apegar. Sabe? Nem a isso ele se apegou, ele se apegou a nada, a né? nada, Nem a isso. Está dizendo que ele se esvaziou, sabe? Poder vir. Então, e é através dele, olhando para ele, que nós vamos reconhecer o nosso chamado extraordinário ou não na nossa concepção, mas sempre vai ser um chamado extraordinário para ele, né? Sim. Né? Sabe, nós quando olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver eventos que realmente extraordinários. Ressuscitar um morto. Agora, você acha que ele ressuscitava morto todos os dias? Essa era a prática dele aqui, né? Não. Ele multiplicou pães e peixes. Quando ele estava com fome, ele multiplicava. Toda hora? Não, né? Aliás, é isso mesmo, né? Ele só fazia alguma coisa a partir de algo que já existia. Sabe, né? Queridos, de repente, a gente vai ver cenas e nós não temos lugar para dormir, então saiam por aí, vão procurar um lugar para dormir. Não era um estalar de dedo. Que ele criava um hotel. Que eu vou criar, ou não, nada disso, sabe? Alguém que veio desde cedo, sabe? Realmente passando. A gente pensa que até, não sei qual é o sentimento que as pessoas têm, que a gente tem que pensar num Jesus que cresceu, às vezes, correndo na rua, com outras crianças, simples, sendo ensinado lá no ofício de carpinteiro que o pai dele tinha, exatamente. Né? E acho que a grande bênção, que aí, lógico, que Deus escolheu certo, que eu imagino, é assim, que ele tinha um pai e uma mãe que o amaram incondicionalmente e passaram padrões de Deus tão bons para ele, que ele teve uma base e uma infância, não cita tanto da Bíblia, mas depois quando ele chega, né, que ele estava pronto para a vida, né? Em sendo Deus, ele teve os melhores ensinamentos. Ele ia fazer o extraordinário a partir de coisas comuns, que era o nosso objetivo da conversa. Por exemplo, se ele tivesse vindo hoje, no século XXI, aqui, onde é que você iria encontrá-lo? Né? Do jeito que a Bíblia diz, talvez dentro de um ônibus, né? Ou numa fila de alguém, né? Em essência, talvez ele fosse um refugiado, né? Porque ele teve que sair da terra dele, ir lá para o Egito, coisa. Depois teve que voltar, fez o caminho de volta, depois o caminho... Ou ia encontrá-lo também numa festa de casamento. Né? Não é nada que a Bíblia não fez onde ele fez o vinho tomando vinho com os amigos, né? Comendo na casa de alguém, né? Ele... Nessas coisas comuns, ele era um Deus extraordinário, sabe? E o que a gente pensa, assim, é que nós temos que pensar nesse nosso chamado como sendo uma coisa extraordinária para fazer. Sabe por quê, queridos? Porque o Evangelho vai nos dizer isso. Só que eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já para tentar fechar essa conversa. Estamos de volta. Nós estamos falando de coisas comuns, né? Os nossos chamados comuns, né? E que às vezes a gente rejeita, mas o Evangelho nos chama para viver coisas extraordinárias. Nós vamos viver num reino que é extraordinário. De que maneira? Eu vou começar dizendo de que maneira Paulo nos ensina. Lá em Efésios, né? Paulo se dirigindo na cidade de Éfeso, a igreja que estava sendo formada, ele diz assim, capítulo 6, a partir do 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vou parar um pouquinho nesse, vamos começar por esse. Tem alguma coisa extraordinária nisso? Mais simples, né? Mais simples impossível, né?
O filho obedecer o pai. Obedecer o pai e mãe, honrar. E o pai ser... Fazer a parte dele, não deixar filho irritado, não provocar ira, fazer as coisas certas. Tratar bem o filho, né? Isso é viver o evangelho extraordinário, fazendo coisas absolutamente comuns. Né? Sugere assim, né? Que as pessoas são tão importantes para Deus que o extraordinário é você criar uma pessoa bacana, né? Ter um filho com uma identidade legal, né? Esse é extraordinário. E vamos combinar uma coisa assim. Parece tão simples e fácil assim nos dias de hoje. Nossa, não, né? difícil. Filhos, obedecei a vossos pais, né? É que Deus é realmente muito sábio, né? Ele já sabia que a dificuldade ia estar aí. Eu vou continuar lendo Efésios para você ver de coisas que nós somos chamados a fazer. Em Efésios 5, a partir do 22, está escrito assim: mulheres, sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. E maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Uau! Aí você diz assim, né? Porque você pensa, como cristã, como mulher, o que é que você pensa? Que chamado extraordinário eu tive. Eu tive um chamado para pregar para nações. Olha que legal, pregar para as nações, pregar no mundo inteiro. Não é um chamado extraordinário? O meu chamado é para trabalhar, enfim, fazer missões lá na África, ou não sei aonde, ou seja lá o que for. Gente, o comum, o básico para você fazer todos esses chamados também está escrito aqui. E é fácil assimilar, mulheres sejam submissas ao seu marido. Um homem só, né? Não precisa mais. Sabe, querido, sabe, compreender, ter a compreensão correta sobre caminhar isso. Juntos, sabe? Né? Então, este é um chamado que você vai achar. Onde está o extraordinário disso? Gente, o extraordinário disso, porque a maior parte das mulheres e dos homens também não tem um bom entendimento do que seja submissão bíblica. Bíblica, exatamente. A convivência, né, aí, como a gente falou, é ser submissa a um homem e o homem amar verdadeiramente uma mulher. Né? Então, isso vai tempo, exige dedicação, persistência, né, perdão, um querer estar com o outro. E as pessoas, às vezes, desistem, né? As pessoas, às vezes, não estão prestando atenção nos seus casamentos. Os conceitos né? errados, achar que se submeter se tornar capacho, fazer o que o marido quer, sabe? Não é isso, né? Claro que não. O marido sabe que... ele diz assim... Amai como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Quer dizer, você precisa morrer pela sua mulher, que é muito mais difícil, né? O submeter, ou a submissão, talvez assim, porque tem uma coisa, se servir a dois senhores, não dá certo, né? Um tem uma palavra, outro tem outra, e às vezes as contendas acontecem justamente porque um fica naquela... competição de quem manda mais. Então, assim, eu acho que é legal. Um vai ter a palavra final. Então, o reconhecimento que se organize e tenha uma boa conversa e convivência para essa palavra final ser legal. Você oferece a submissão quando você reconhece que isso é uma ordenança bíblica. Então, por exemplo, uma mulher cristã sabe que o cabeça da casa é o marido. Simplesmente. Ela se submete a isso. Não é ela que vai mandar e tomar a última palavra e ter todas as decisões. Se o marido vai corresponder a isso, é um problema dele com Deus. Deus tem aquilo que é a tarefa dele, aquilo que é a tarefa dele. Porque o que as mulheres gostam de argumentar, assim, eu só me submeto se ele fizer a parte dele. Se ele me amar a ponto de... Aí está condicionado a tal coisa, né? Fica com, e eu acho que Deus deixa claro também, essa submissão não impede que haja uma conversa, um entendimento. Se você está oferecendo, porque você entendeu o mandamento bíblico, você vai ser abençoada. Não tem como Deus deixar de te abençoar, porque você está cumprindo a palavra. Mas o nosso assunto não é submissão, é de coisas simples que o Evangelho diz, de coisas comuns que vão realmente caracterizar o seu chamado
e deixar você confortável de não ficar esperando só o extraordinário. Isso já é extraordinário. Eu acho extraordinário, queridos, uma mulher ter a noção correta do que é ser submissa. E o exercício que ela tem que fazer para conseguir isso. Por isso que ela precisa entender o que é submissão, senão não vai conseguir. Né? Agora, Paulo, quando ele está falando nisso, tá? Ele está dizendo que tudo isso, né, tudo isso é uma coisa muito importante, porque antes dele dizer isso, ele vai dizer quem era Cristo nisso. Efésios 1, porque eu li Efésios 5, 6, Efésios 1 ele diz assim a partir do 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Este é o extraordinário de Deus. Nós fomos escolhidos. Isso é extraordinário na nossa vida. Exatamente. Antes da fundação do mundo. Quando você estava no ventre da sua mãe, antes que coisa ele também já te escolheu e tudo mais. Esse é o extraordinário. E ele continua dizendo que ele nos predestinou isso para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, para louvor, glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Então, o chamado mais extraordinário, que não é nada comum, é eu ter sido escolhida antes da fundação do mundo e eu aceitar isso. Porque vai ser diferente para cada um. Cada um, lógico. Sabe, o que Deus tem para Eliane não era o que Deus tinha para Paulo, e nem para mim, tá? Paulo, realmente, quando a gente olha, a gente pensa, foi mais extraordinário. Mas vai ser assim nas mais diferentes pessoas, né? Exatamente. Porque Paulo, ele foi privilegiado numa situação de que ele nasceu judeu, né, já um inteligente, um bom coração, ele já saiu lá na frente, né? Ele estudou muito, conhecia a palavra de Deus, conhecia a Deus, só teve umas atitudes erradas que precisou Deus corrigir e trazê-lo para ele, né? Então, assim, nem todo mundo tinha essa vocação e nem todo mundo tem esse entendimento. E aquilo que vai ser cobrado de você também vai ser de acordo com o que Deus deu para você. Deus deu. Sabe, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Também você tem que pensar nisso, né? O preço que ele pagou também, a gente sabe que ele tinha um espinho na carne, ele ficou muito tempo em prisão. Não, a maneira com que morreu, as prisões, os açoites, tudo mais, né? Então, tem pessoas que falam que queria ser como Paulo. Mas em que situação pagaria o mesmo preço, né? Agora, gente, pense comigo. A mensagem que Paulo trazia era essa que eu acabei de ler para você. Antes da fundação do mundo, o extraordinário aconteceu. Ele te escolheu e fez isso. Aí as pessoas vão perguntar para Paulo, então o que eu tenho para fazer para viver esse chamado extraordinário? Paulo responde, você tem que respeitar, honrar pai e mãe, ser uma boa esposa, ser obediente a Deus, fazer. Ele está dizendo, a maneira de você viver o extraordinário vai ser fazendo bem essas coisas tão ordinárias, tão comuns, sabe? Ele não está dizendo assim para homens, vocês foram chamados para sair, larga tudo, larga tua família, tua mulher, teus filhos e vai ganhar o mundo. Não. Ele está dizendo, se você perder a tua casa não adiantou por que nada. Que adiantou você ganhar o mundo? Né? Sabe? Então... É que as bases, os princípios são muito fortes, né? E são realmente fundamentais, né? O que dá fundamento à fé, né? Dali não dá para tirar. E isso é interessante, porque a partir dessas coisas simples, fundamentais, ele pode fazer o extraordinário. Sabe, né? Gente, é assim, servindo, porque nós somos chamados a servir. Nós temos que servir. E às vezes é servindo da maneira mais comum é que nós vamos alcançar um fim extraordinário. Sabe? Eu já dei esse exemplo aqui para vocês em tudo que a gente faz. Eu gosto daquele exemplo, fica na minha mente sempre aquela mulher que botou uma plaquinha na cozinha dela dizendo assim, aqui nesse local são realizados 4 cultos de adoração a Deus por dia. No café da manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite. Porque tudo aquilo que ela fazia para a família era para glória de Deus, era um culto a Deus. A Deus, exatamente. É ordenança bíblica, comum. Quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus, né?
Então, é uma liturgia do ordinário. Eu sempre gosto de pensar assim. É um exercício de fé, sabe? Você realmente... E essas coisas podem acontecer e vão acontecer na nossa casa. No meio da bagunça da cozinha, no meio da dinâmica, da rotina que a gente tem na nossa casa, né? Nós não podemos separar o comum do sagrado, sabe? Ele pode acontecer, a presença de Deus é assim. Ou você acha que em que lugar extraordinário? Você vai encontrar Deus aonde? No templo? Aos domingos? Também, aqui? Né? Em todos os lugares. Todos os lugares. Em todos os lugares, né? Jesus, na última ceia, ele disse que os discípulos iam precisar fazer alguma coisa em memória dele. Uma coisa que vai chegar até nós e que nós vamos fazer até hoje em memória dele. Que coisa extraordinária ele deixou como ordenança para fazer em memória dele? Comer um pão e bebeu. Ele falou, na hora que vocês estiverem comendo e bebendo, vocês vão se lembrar de mim. E o compartilhar com os outros. Esse compartilhar. Né? Você quer coisa mais comum do que essa? Do que é o ser humano, coisa que o ser humano precisa? Comer todos os dias, o pão, repartir o pão. Ele disse assim, o pão, que é meu corpo, e o vinho, que é meu sangue. São elementos comuns, absolutamente ordinários, que vão fazer com que vocês tragam à memória aquilo que ele era, né? Então, queridos, eu acho assim, cada vez que nós estivermos à mesa, sabe, a gente pode prestar um culto ao Senhor. Sim, sim. Né? Certamente. É o que eu acho que se voltou a falar hoje de novo, dessa necessidade, né, Eliane? Né? Tem se falado muito disso mesmo, porque as famílias estavam tão dispersas e cada um nos seus quartos, né, departamentalizado, que sentiu-se a necessidade realmente de voltar às origens. Vamos voltar à mesa, vamos voltar a compartilhar, a conversar, a se ver, a olhar nos olhos, né? Então, queridos, para a gente tentar encerrar essa conversa assim, você tem aspirado a uma vida extraordinária? Então sirva, sabe? Sirva e obedeça a Deus. Dessa maneira, realmente, você vai estar podendo ter uma vida, né, extraordinária. Mas ele fará, né? Extraordinário ele fará, né? E vou te falar que esse não é um chamado para os fracos, é só para os fortes, né? Exatamente. É o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a sua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.